Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em vários dos seus espaços mais emblemáticos. Neste caso concreto, estamos na Sala dos Mamíferos do Aquário Vasco da Gama e a nossa convidada de hoje é a Ana Liobou. Ana, muito obrigado por teres aceito o convite e teres vindo ter aqui connosco. A Ana licenciou-se em Biologia pela Universidade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em 97 obteve o seu grau de mestre pela mesma universidade com Ecologia e em 2001 concluiu o doutoramento, ainda com especialização em Ecologia e também na Universidade de Coimbra. Em 2000 ganhou o prémio IMAR Luís Saldanha, do Instituto do Mar. Os seus principais interesses de investigação são a ecologia e a biodiversidade dos ecossistemas costeiros e a gestão integrada das zonas costeiras. Participou em mais de 125 artigos científicos, 12 teses e vários livros e outras publicações de cariz científico ou de divulgação. É investigadora principal e diretora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Ana, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e estares aqui connosco hoje. Quero começar esta conversa por um tema atual para vocês no CESAM e para ti particularmente. Sei que és coordenadora de um projeto grande, mais de 2 milhões de euros, que está a ter implicações no próprio CESAM. É um projeto bandeira B-Size, estratégico. Queres falar-nos um pouco, contar-nos um pouco que projeto é este? Muito boa tarde e muito gosto por estar aqui. É na verdade o projeto B-Side, que é um projeto que nós concorremos no âmbito da ERASHARE. A ERASHARE é um dos programas dentro das fontes de financiamento da União Europeia, que é um programa designado de widening. Isto porque permite, Portugal é um dos países elegíveis para este programa e que permite consolidar e alavancar determinadas áreas de investigação e neste caso para o CESAM será na área da economia ambiental e dos recursos naturais. Isto é um projeto que visa consolidar a equipa de investigação nesta área, portanto consolidar a investigação nesta área porque vai permitir contratar um investigador coordenador que tem uma posição equivalente a um professor catedrático e com esse financiamento também constituir toda uma equipa de investigadores e até com bolsas para alunos de doutoramento. E isto vai permitir, o projeto tem 6 anos, tem de facto 2,5 milhões de financiamento e nestes 6 anos o que se pretende é, neste primeiro ano então, proceder a essa contratualização e depois nestes próximos 6 anos ganharmos então esta massa crítica, isto porque o CESAM, que é um laboratório associado da Universidade de Aveiro, desenvolve investigação na área do ambiente e do mar e a investigação, tanto a parte fundamental como aplicada, chegamos a um ponto em que temos investigação relacionada com as políticas ambientais, com recomendações, até com o desenvolvimento de produtos que estarão numa fase pré-mercado. Portanto, este projeto vai ser transversal a todas essas áreas. Exatamente. Com este projeto, o que se pretende é dar este salto qualitativo para a parte da economia ambiental. Portanto, este projeto pretende não só em termos estruturais, pretende ver as implicações da implementação de políticas, as oportunidades de emprego qualificado, uma vez que também fazemos a formação avançada, mas também identificar oportunidades no âmbito da economia circular. E aí temos 4 pilares dentro da área da economia, porque temos a parte da economia institucional, ou seja, até que ponto é que as instituições moldam aqui a gestão dos recursos naturais no âmbito da sustentabilidade. Temos a parte, o pilar da economia, vou-lhe chamar comportamental, ou seja, que é que nós temos que mudar para tornar estes processos mais sustentáveis. Quando falamos de nós, estamos a falar do indivíduo consumidor ou das próprias instituições? Das próprias instituições, okay. Portanto, esta mudança pode ser a diferentes níveis.
porque o nosso comportamento também pode ser mais ou menos incentivado consoante a recomendação. E aqui também temos a parte da economia crítica, ou seja, de que forma é que nós mudamos as práticas atuais e para melhor, obviamente, e depois também a economia adaptativa, e é um processo dinâmico de modelação em que nos vamos ajustando, por exemplo, às novas oportunidades ou aos novos desafios, e nós sabemos, este enquadramento de pandemia trouxe-nos aqui, sim, a ter cenários, e mesmo no contexto das alterações climáticas. Portanto, o que nós pretendemos é, com este projeto, alavancar e consolidar. Obviamente nós temos esta área no CESAM, temos investigadores nesta área, mas isto vai permitir darmos um salto qualitativo na investigação de excelência que já é feita a nível... Vão criar muito mais conhecimento a este nível, não é? Exatamente. Portanto, temos esta oportunidade de nos aproximarmos. Muitas das medidas que nós propomos em termos de investigação, e agora falo da conservação, ou medidas de gestão e de conservação, obviamente que chegamos a um ponto em que precisamos saber qual é o custo de implementação, qual é o custo-benefício, qual é o custo de eficiência, quais são os modelos económicos para a monitorização e para a manutenção daqueles princípios de gestão. Portanto, isto vai-nos possibilitar dar mais esse passo, porque, na verdade, quando nós promovemos as recomendações, há sempre essa pergunta que é legítima de quem tem que implementar e quem tem que ter a tomada de decisão. Portanto, nós pretendemos consolidar mais essa área de investigação. E essa área, de alguma forma, vai-vos ligar ainda mais a diferentes stakeholders, a diferentes comunidades, é isso? Exatamente. Portanto, nós já trabalhamos numa perspectiva transdisciplinar, ou seja, trabalhamos com várias áreas setoriais, desde a parte das instituições, da indústria, das ONGs, e até com os atores locais, ou seja, com a população local. E isso vai nos permitir, o diálogo já existe, nós temos, felizmente, esta grande interação com a região e com os setores, mas vai nos permitir dar mais informação sobre as soluções que nós recomendamos, mas dito assim, isto parece que somos nós que fazemos tudo. Sim. Não, estas recomendações são co-desenvolvidas também, não é? Sim, e são co-desenvolvidas com esses próprios atores, portanto, daí a transdisciplinaridade. Sim. Ana, sei que tens um percurso académico e de investigação muito interessante. Começaste, como eu disse há pouco na apresentação, pela biologia e pela ecologia, nunca os abandonaste, na verdade, mas entretanto também passaste pela química e pelos processos biogeoquímicos. Como é que está esta passagem? Já estava desde sempre no teu foco, na tua agenda, ou de alguma forma foi algo de inesperado que surgiu no desenvolvimento das tuas investigações? A ecologia sempre esteve no foco, e a parte da ecologia marinha e costeira, portanto mais estuarina, e o interesse pelos processos que no fundo são o suporte de todos os serviços dos ecossistemas. Podemos falar mais à frente, queria falar dos serviços e das funções dos ecossistemas, penso que é um tema importante. E então foi aumentando o meu interesse. Eu comecei com macrofauna bentónica a nível do mestrado. Explica-nos só para quem nos está a seguir e não sabe o que é macrofauna bentónica. São os caranguejos, as minhocas da pesca, são esses organismos que estão no sedimento, os bivalves também, que estão muitos os bentónicos são porque estão no sedimento, eu peço desculpa. Mas... Sim, não. Convém simplificarmos, mas também dizer as palavras corretas, porque fica na memória das pessoas. Pronto. E a nível do doutoramento comecei então a estudar a dinâmica de nutrientes, isto é o ciclo do azoto e do fósforo nos ecossistemas de sapal. E nos ecossistemas de sapal são as plantas que habitam nesta zona entre marés, portanto entre o ecossistema terrestre e o ecossistema marinho. E porquê? Porque eu apliquei portanto o meu doutoramento foi feito no estuário do Mondego, portanto junto à Figueira de Foz, e que na altura tinha sintomas de eutrofização, portanto apresentava-se eutrofização, isto quer dizer que tinha um excesso de nutrientes e que pode desequilibrar a estrutura das comunidades por poder dar aso a espécies oportunistas, nomeadamente algas.
E então o estudo desta dinâmica de nutrientes é importante. E isto permitiu-me estudar estes processos, mas a vários níveis. Não só a nível sazonal, isto porque as plantas podem ter diferentes ciclos de vida, a nível circadiano, ou seja, porque as plantas também respondem aos ciclos de luz e das luzes, sim, e depois aos ciclos das marés, porque temos 2 marés por dia, portanto, isso permitiu estudar o processo sobre estas diferentes dimensões e escalas e integrar tudo para efetivamente fazer o balanço e ver qual o contributo realmente destas áreas de Sapal, que à data não se chamavam ou não estava tão generalizado o termo de serviços dos ecossistemas, mas no fundo eu estudei os processos que estão na base destes serviços e a forma como fazem a regulação e depois também isto coincidiu com a publicação da Diretiva Quadro da Água, que foi em 2000, e isso permitiu-me também fazer a ligação, ou estar mais desperta para as políticas ambientais. E é isso, era esse o meu próximo passo, porque desta biogeoquímica, depois, de forma natural, diria eu, e tu ias agora por esse caminho, evoluíste para o tema da regulamentação e da legislação. Ou seja, de alguma forma, colocaste a ciência ao serviço do regulador numa tentativa de termos uma legislação e regras baseadas em evidência científica, em conhecimento científico. Sim, na medida em que a Diretiva Quadro da Água tem e propõe indicadores muito específicos para que se atinja um bom estado ecológico. E para que haja essa recuperação para atingir esse bom estado ecológico, temos que atuar nas causas, a nível das fontes de contaminação, e neste caso eu vou falar de nutrientes. Sim. Dos nutrientes que podem vir nas corrências superficiais, exatamente, e ao longo das bacias hidrográficas. Portanto, isto implica, como houve articulação com outras políticas, como a política agrícola comum, e essa articulação a nível das fontes, mas depois, a nível dos ecossistemas, nós podemos ter ou uma posição mais passiva e deixar o ecossistema recuperar por si, ou então termos uma atuação em que ajudamos o ecossistema a recuperar. Portanto, isso depois depende, é caso a caso, e isso foi realmente esta ligação entre a atividade científica e neste caso a Diretiva Quadro da Água. E depois, a seguir a essa ligação ao tema da regulamentação, começaste a olhar para o tema da recuperação dos ecossistemas, mais uma vez de uma forma natural, porque quase que decorre disto que estávamos a falar e do teu trabalho. Esta recuperação de ecossistemas entrou no teu radar, entrou na tua prática cotidiana, e eu diria que entrou para ficar, continua presente, és uma conservacionista, e essa necessidade de gerir os recursos naturais, é essa necessidade de gerir os recursos naturais que depois te vai ligar à economia do ambiente, que foi por onde começou a nossa conversa? É verdade, mas se me permitir, eu até dava aqui um passo atrás. Sim, então damos. Isto porque, após o doutoramento, eu tive a oportunidade, tanto no âmbito dos laboratórios associados que existem a nível nacional, que começaram no início deste, vou-lhe chamar deste milénio, porque é mesmo assim. Eu concorri foi nessa altura que eu fui para a Universidade de Aveiro, e aí ainda deixaste Coimbra para Aveiro. Exatamente. Ainda fiz uma breve incursão em Évora, mas pronto, sim. Com colaboração, não que tivesse, e fui para Aveiro, e aí tive a oportunidade de ir para o Departamento de Química, porque eu também pretendia consolidar mais os conhecimentos na parte da química ambiental. Sim. E vi isso como uma oportunidade. E aí também trabalhei com outros vou-lhe chamar, contaminantes, não tem que ser forçosamente todos poluentes, mas com contaminantes. Depois, isso também me levou a esta tal, também à ligação à legislação, porque havia outros limites de outros valores recomendados e valores admitidos, que é essa realmente a terminologia, e depois aí tive a oportunidade de passar para a gestão integrada, ou seja,
Foi em 2010, sim, eu, através de contactos internacionais, eu tive a oportunidade de coordenar uma proposta ainda no programa FP7 e que foi financiada, portanto foi o projeto, na verdade até foi o primeiro projeto no programa FP7 dentro da área do ambiente a ter um português como coordenador, e era um projeto de gestão integrada de ecossistemas lagunares costeiros no contexto das alterações climáticas e das políticas ambientais. E isso aproximou muito dos stakeholders, ou dos atores-chave, claro. Portanto, aqui a terminologia, e isso permitiu nós... E geograficamente, onde é que se localizava esse projeto? Este projeto tinha quatro casos de estudo, era a Ria de Aveiro. Okay. Exato. Aí sim, eu comecei a aprofundar muito também os trabalhos na Ria de Aveiro. Tinha o Mar Menor, em Espanha. Tinha a Lagoa de Vístula, que é uma lagoa transfronteiriça, porque a norte é de Rússia e mais a sul é partilhada, portanto é transfronteiriça entre a Rússia e a Polónia, e a Laguna de Teligulski, na Ucrânia. Portanto, nós tínhamos o Báltico, o Atlântico, o Mediterrâneo e o Mar Negro. E isso, trabalhar nesse contexto, claro. Primeiro num contexto multidisciplinar, num contexto em que tínhamos as realidades muito diferentes destes quatro sistemas, claro. Com a participação dos stakeholders e dos atores-chave de cada um destes sistemas. Isso também obrigou-nos a ter formação, e eu em particular, nós tínhamos uma equipa multidisciplinar com investigadores das ciências sociais e das ciências naturais, mas isso também nos obrigou a ter formação específica e a ganhar uma certa vontade também para interagir com as comunidades. Exatamente, e com o meio não académico, claro. Sim. Porque tudo tinha que funcionar na língua original de cada um dos sistemas, portanto, mesmo tendo, neste caso, orientação era o Departamento de Water Law e Policy da Universidade de Dundee. Bom, isto para dizer que isto permitiu-nos integrar várias disciplinas, porque tinha uma componente de modelação desde as bacias hidrográficas às zonas lagunares, portanto esta integração, tinha a integração de vários, do conhecimento não só académico com o conhecimento dos stakeholders e no contexto socioeconómico, portanto aqui já estávamos a incluir cenários para 2030 claro. E cenários climáticos para o meio final do século, portanto nós tínhamos aqui e tivemos vários métodos participativos de forma a conseguirmos integrar toda esta informação para então produzirmos as tais recomendações. E é curioso que as próprias recomendações que foram surgindo nos diversos sistemas também apontavam para a recuperação destes ecossistemas, não só as pradarias como os chapais, porque é reconhecido o seu valor intrínseco como berçários, como o centro de biodiversidade. Queria te perguntar sobre isso, mas pronto, então antes disso deixa-me só perguntar-te de onde é que vem, e depois voltamos aqui a este tema, de onde é que vem esta paixão e esta opção pelas zonas costeiras? Porque dentro da biologia e da ecologia estas áreas em particular, de onde é que ela te vem? A culpa vem muito mais atrás, okay. porque eu conheci pessoalmente o professor Luís Saldanha. Ok. E foi um privilégio, então. Sim, foi. E sou amiga de infância da Kiki Saldanha e nós somos, ou seja, esta questão da biologia sim. E esta questão da biologia marinha em particular, pois eu posso dizer que tive o privilégio de ser miúda e de brincar na guia. Claro. Portanto, sim, veio porque não há na família outros biólogos. Há de áreas das ciências, mas não. E agora estavas a falar desse projeto, mas, por exemplo, em concreto em Aveiro, na Ria de Aveiro, o que é que esse projeto mudou? O que é que esse projeto trouxe de novo para o conhecimento que existia até então? Este projeto trouxe esta integração de conhecimento. Okay. E toda a participação, que posso dizer que nós tivemos contacto, a APA, neste caso a ARH Centro, acompanhou sempre o projeto, acompanhou, mas não passivamente, ativamente o projeto, foi um dos nossos membros da comissão de acompanhamento do projeto e ativamente tivemos sempre um diálogo, mas não só com a APA, também com as outras instituições. Eu se calhar não devia ter dito uma instituição, porque não vou dizer todas. Sim, e depois... mas não tem mal, ninguém se sente. E mesmo associações, portanto associações quer da parte das pescas, quer da parte da agricultura, da produção, quer da parte
dos caçadores, das associações de caçadores, de ONGs, portanto tivemos aqui um grande envolvimento. Para mim também foi muito gratificante, não sendo eu de Aveiro, que houvesse esta abertura e este diálogo e este desenvolvimento conjunto destas respostas. E houve aqui eu vou dizer, uma cumplicidade no sentido em que nós já tivemos outros projetos. Eu posso dizer que há uma década que nós interagimos, tivemos de seguida um projeto mais ligado à percepção relativamente às alterações climáticas, depois já no H2020 um projeto integrado, mas já focado na estratégia da biodiversidade, e a verdade é que quando nós procuramos interagir com estas entidades, quer individualmente, quer, e posso dizer aqui que mesmo a nível dos municípios, das freguesias, há sempre cultura. Sempre, e sempre, as pessoas estão disponíveis, e isso tem sido muito gratificante, o tempo que as pessoas dispõem, que oferecem neste caso, para dizer dos seus saberes, as suas recomendações, o seu conhecimento. Há aqui aspectos que seriam impossíveis nós andarmos para trás no tempo se não tivéssemos a informação de quem efetivamente conhece o sistema. Porque leva-nos a uma questão muito interessante, que é a Ria de Aveiro, estes trabalhos que vocês têm desenvolvido na Ria de Aveiro tornam um projeto de longa duração, ou seja, há já se calhar várias décadas, mas já há muitos anos, certamente, que a Ria de Aveiro é alvo de investigações e, portanto, conseguem ter uma percepção do que era a Ria, do que é hoje e do que é que pode vir a ser. Qual é a importância destes projetos de longo termo para a ciência? Sim. São realmente uma mais-valia. Eu só estou em Aveiro há 15 anos e, obviamente, há um histórico, há um manancial de informação, e só estou a focar nos projetos e nos projetos que eu tive um envolvimento, ou como coordenadora, ou como responsável pelo caso de estudo, ou como membro da equipa. Portanto, não quero de forma alguma, porque há muitíssimos projetos. Aliás, basta procurar no Science, Eu sei que um desses projetos é a plataforma Letter, não é? Exatamente. Onde também estiveste envolvida e a dirigir. Em 2011 houve um programa de financiamento para a classificação, ou para a classificação de zonas, ou de sistemas, não é zonas, de sistemas de long-term research, que são os sítios Letter. E a Ria de Aveiro foi um dos 4 a nível nacional que foi portanto, aprovado e financiado, que não era eu a coordenadora na altura, embora fosse membro da equipa. Depois foi constituída então a plataforma nacional TER, que reúne estes 4 sítios e que foi integrada na rede Porbiota, porque é a infraestrutura para a investigação e as bases de dados relativas à biodiversidade. E já em 2017 foi constituída então a plataforma já na perspectiva socioecológica, ou seja, porque na verdade nós temos esta componente não só de ecologia, mas todo este envolvimento dos atores-chave da região, e temos procurado aprofundar e consolidar estas bases de dados. Isto é um trabalho contínuo, porque na verdade também há muita informação que ainda está dispersa, portanto o objetivo também é ir consolidando e juntando estas bases de dados, mas é um trabalho contínuo. E grande parte desta informação está aberta, sim, está acessível ao público, não é? Sim, o objetivo é que esta informação seja designada, o que se designa de open access, ou seja, aberta, está em plataformas específicas. Portanto, a própria classificação de sítio de Letter implica essa garantia. Sim, essa disponibilização da informação. Há pouco estavas a falar do Sapal e depois da Pradaria Marinha, e ias entrar numa área que eu agora te pedia para desenvolveres um pouco connosco, explicares a quem nos segue porque é que é tão importante conhecermos e conservarmos, e em alguns casos recuperar, o Sapal e as pradarias marinhas. E isso leva-nos depois, se calhar, enfim, de uma só vez, ao tema das funções e dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente estes ecossistemas. Explica-nos lá então o que é um bocadinho o Sapal e as pradarias e porque é que eles são importantes para nós. Para nós, enfim, para a natureza, para o ecossistema, mas depois também para nós humanos, não é? Exatamente. São zonas úmidas costeiras, zonas que são
que ficam fazem interface entre os ecossistemas terrestres e os ecossistemas marinhos, e tem aqui um valor ecológico acrescido precisamente por estarem nestes ambientes de transição. Portanto, são ambientes muito ricos em termos de nutrientes, em termos, vamos chamar de energia, porque recebem todos os sedimentos e a matéria orgânica que vem de montante. Ao desacelerarem as correntes, acabam por haver uma maior sedimentação, portanto ficam ambientes ricos em matéria orgânica que são fonte de energia para os organismos que ali vivem, mas também por promover tornarem o habitat mais complexo, ou seja, adquirir uma estrutura tridimensional comparado com o sedimento, não é? Que é bidimensional, acaba por criar ali um ambiente de refúgio também, principalmente a organismos nas fases juvenis. Ou seja, o facto de ser uma maternidade, digamos assim. Exatamente. Há muitos organismos nestes organismos estou a incluir também peixes. Sim. Que utilizam estas zonas não só como áreas de reprodução, mas também temos espécies que se reproduzem ao largo e que depois os juvenis migram para estas zonas para estarem refúgio. Exatamente, como refúgio de predadores, e podemos estar a falar de peixes, de choco, de bivalves, e então, e nesse aspecto depois também tem outra função, que é em termos, portanto, eu falei de montante para jusante, mas depois também temos esta questão do mar para a terra, ou seja, os sapais também atenuam a erosão costeira. E porque acabam por ser uma barreira física à erosão provocada pelos fenómenos de elevada energia, como tempestades, e então acabam por ter aqui este duplo papel de proteção costeira, mas também de suporte a toda a biodiversidade que existe nestes ecossistemas. Igual, eu estou a pôr os dois ao mesmo nível. Ao mesmo nível, a pradaria marinha está na zona subtidal e intertidal, e os sapais estão na zona, portanto, os sapais depois há vários níveis, portanto há o sapal pioneiro, que está mais próximo vamos chamar próximo do limite inferior da maré, e depois temos o sapal intermédio e o sapal superior. Obviamente que não é exatamente igual, porque há uns que estão sempre quase sempre molhados, exatamente assim, submersos, e outros não, claro. Mas aqui as funções são semelhantes. Sim. E porquê é que é tão importante nós conservarmos? Obviamente, enfim, pela questão da biodiversidade que falaste, percebemos também que, sendo um local de refúgio de maternidade, tem também uma importância económica para as populações locais, para as comunidades piscícolas, mas hoje em dia é mais do que isso, não é? Porque percebemos que o sapal e as pradarias fazem também sequestro de carbono. São, aliás, das principais fontes de sequestro de carbono. É verdade, é o designado carbono azul. E, na realidade, cálculos já foram feitos e que se estima que até tenham um valor superior por hectare, obviamente, isto tem que ser por unidade de área, relativamente a ecossistemas terrestres, a florestas terrestres. E este sequestro é feito não só ao nível das plantas, mas também ao nível dos sedimentos, portanto, através da fotossíntese há então a incorporação de carbono, mas como há pouco referia, o facto de aumentarem as taxas de sedimentação e de haver então uma acumulação de matéria orgânica, ela fica aprisionada, e essa matéria orgânica é uma fonte de carbono que fica aprisionada ao nível das raízes. Os sapais também vão crescendo em altura, portanto há a acreção dos sedimentos e esse crescimento, e esse carbono fica ali retido, ou seja, é nesse sentido que há um grande sequestro de carbono a nível quer dos sapais, quer das pradarias marinhas. Essa função está diretamente ligada a esse serviço que, de alguma forma, involuntariamente nos prestam a nós também, a humanidade, que somos altamente produtores de carbono, não é? E que nos levou à situação que vivemos hoje do ponto de vista das alterações climáticas. É verdade, e não é por acaso, e agora aproveita deixa, não é por acaso que é um movimento, aliás, a Ocean Alive, e com muitos investigadores, incluindo a Universidade de Aveiro, têm defendido e têm demonstrado que estes ecossistemas deveriam fazer parte do roteiro nacional
fundamental para a neutralidade carbónica. Portanto, deveriam entrar nos cálculos, porque, na verdade, o que se pretende em termos de neutralidade carbónica é não só a descarbonização a nível industrial, mas também a compensação, exatamente, a compensação. E seria importante que as pradarias, e isso também entra, também conjuga com a década de recuperação de ecossistemas, também das Nações Unidas para 21-30, em que é cada vez mais importante não só conservar, mas também recuperar estes ecossistemas por todas estas E sei que vocês, tu concretamente, com as equipas com quem trabalhas, e a Universidade de Aveiro de uma forma geral, têm trabalhado muito, têm investido muito na recuperação destes ecossistemas. Que projetos é que vocês têm nesta... E o que é que fazem concretamente? Como é que se recupera um sapal degradado ou uma pradaria que esteja em declínio? Eu gostaria de deixar claro que isto é um trabalho de equipa. Claro, nós estamos a falar os dois, portanto, personalizamos, mas sabemos que a ciência é, acima de tudo, um trabalho de equipa. Exatamente, e neste caso, nós temos, como resultado desses projetos que eu falei há pouco, nessa sequência, e como resultado até das recomendações, porque inclusivamente nós fizemos reuniões para especializarmos e vermos em que áreas é que seria possível ou seria mais indicado nós começarmos a fazer essa recuperação, e tivemos um projeto aprovado, aliás, no âmbito do MAR 2020, para testar técnicas que não é coordenado por mim, é coordenado por uma colega, Ana Isabel Sousa, e a Marta Lopes, portanto é coordenado por duas investigadoras da Universidade de Aveiro, em que são testadas várias técnicas para a recuperação das pradarias marinhas. Portanto, as técnicas variam porque tem a ver com a forma como se dispõe, portanto há uma área da Doura, porque é por transplantes, no caso da recuperação é por transplantes, e tem a ver com o desenho experimental da própria... No fundo, o que estamos a falar, enfim, tirando os pormenores, enfim, que não são insignificantes, mas tirando os pormenores mais científicos, o que estamos a falar é de criar em cativeiro, chamemos-lhe assim, plantas da pradaria e depois replantá-las no meio natural. Isso seria o ideal. Ok. Isso seria o ideal, ainda não chegámos lá. Ok. O que estamos a fazer neste fase é ter áreas de douras naturais. Okay. E transplantar para haver um crescimento natural das manchas de pradarias. E neste caso estamos a trabalhar com as Ostera Nauti. Temos também outro projeto em curso que está relacionado, e esse está diretamente relacionado também com o carbono azul. Depois há outro projeto relacionado também com a recuperação de pradarias marinhas, mas associadas a outras funções do ecossistema. Sim. Portanto, recuperar funções do próprio tipo sedimento. É que estamos a falar? Aqui tem a ver com as interações químicas na rizosfera, portanto que é coordenado por outro colega, e temos um estudo de genética de populações também de outra colega ainda, portanto é uma equipa. As pradarias estão... Temos uma equipa, e eu só disse um nome, portanto eu fico... Não, acho que ninguém se vai importar com isso, porque todos percebemos. Agora, a minha questão seguinte é que quando estamos a falar, e com estes vários exemplos que deste, estamos obviamente a falar de disciplinas transversais e de áreas transversais, mas depois isto acaba também por ter reflexos, mais uma vez, como há pouco também estavas a falar, acaba por ter reflexos nas várias comunidades, não é? E vocês fazem muitas vezes este trabalho com várias partes interessadas, ou seja, há aqui muitos interesses envolvidos e, acima de tudo, têm em vista o desenvolvimento estratégico da região, ou seja, vocês estão alinhados com aquilo que é o que se pretende que seja o desenvolvimento estratégico, neste caso da região da Aveiro. Sim, sempre, porque na verdade uma das valências da estratégia da RIS3, ou seja, do desenvolvimento da região centro, tem a ver com a valorização dos recursos naturais endógenos. Portanto, e essa valorização também passa e pela questão
da mitigação às alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, portanto, e também por este processo que eu referi da proteção costeira, dos serviços que prestam. Por um lado, há esta atuação em ecossistemas naturais que, ao protegerem as zonas de berçário e a biodiversidade, estamos também a salvaguardar os recursos endógenos naturais, neste caso marinhos, mas também ao aumentarmos as áreas de sequestro de carbono azul, estamos também a fazer a mitigação à escala regional, obviamente, mas isto, como se diz, nós temos que pensar globalmente e atuar localmente, não é? E individualmente também mudar os nossos comportamentos, e então também faz parte, portanto, sim, essa atuação a nível das pradarias, e depois a própria recuperação dos sapais acaba por ter uma proteção da orla costeira, por isso acaba também por poder ser utilizada como uma inspiração na natureza para proteção dos enrocamentos, por exemplo. Não é enrocamentos que eu queria dizer, mas chama-se motas na ria, quando há as delimitações, portanto, e aqui podem também haver soluções baseadas na natureza e no conhecimento que nós temos destes ecossistemas, para também haver aqui uma adaptação às alterações climáticas. Portanto, há aqui toda uma ciência que é muito aplicada. Sim, baseada também fundamental, mas também procuramos ser... Partindo da ciência fundamental, claro, sim, mas há depois uma aplicabilidade muito grande. Procuramos dar resposta, porque, na verdade, toda esta interação e esta transdisciplinaridade e este contacto, este diálogo que nós mantemos com as instituições e com as associações, e eu há pouco falei da APA, mas o ICNF também, como a DRAP, como... Pronto, isto é eu começar a enumerar, claro, correr o risco de me esquecer. Pronto. Alguém, claro. E então esta interação também permite nós darmos resposta, ou pelo menos darmos a informação que temos para que sejam encontradas respostas, e aí sim liga-se ao início, porque a pergunta que se segue é: quanto é que isso vai custar? Era o que eu tinha perguntado. Pronto, qual é o custo-benefício? Se estamos a produzir carbono azul, se estamos a fazer sequestro de carbono, qual é, quantificando, o que é que isso representa? Não é? Pronto, essas são as questões em curso e que nós também pretendemos responder e contribuir. E essas respostas vão resultar deste trabalho de médio termo que vocês ganharam e por onde começou a nossa conversa, é isso? Sim, vai contribuir seguramente. Ana, muito obrigado por toda esta conversa, obrigado por nos trazeres até aqui ao Aquário Vasco da Gama, a Ria de Aveiro. Obrigado pela tua colaboração. Ciência com Impacto despede-se. Para a semana regressamos com um novo convidado e um novo tema. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.